Sí. Gracias. Soy un pibe. Essa cena é uma de muitas que os fãs do Messi estão cansados de ver na rede social, com memes, que não tem nada a ver com futebol, mas tem muito a ver com futebol, que é o autismo do Messi. Isso aí aconteceu no dia 14 de outubro de 22. Pois é, antes do Messi realizar o seu sonho, o jornalista argentino Pablo Giralt realizou o seu de entrevistar o craque. Só que uma situação foi bem comentada lá fora. É que antes da entrevista, Pablo chorou muito. Bom, e quem não choraria de estar sentado no mesmo sofá do Messi, né? Acontece que o Messi começou a rir muito naquela situação, não sabendo o que fazer naquela hora. Só que aí depois ele fez um carinho ali, se importando bastante com o Pablo. Aí esse vídeo começou a viralizar na internet, com as pessoas divididas, uma parte falando que achou estranho, a outra parte falando que isso é normal. Uma outra situação aconteceu com Mico Caiolas, barbeiro francês, e muito bem relacionado, em uma preparação para o prêmio de uma das bolas de ouro. Ele foi deixar o cabelinho do Messi na régua e tal, e aí ele recebeu orientações de um amigo do craque, o Ángel Di Maria, e o francês teve que ouvir que ele não podia utilizar câmeras e não fazer perguntas, porque você sabe, o Messi é um garoto especial. Il me dit, tu lui demandes pas de photos, tu lui demandes rien. Parce que c'est un garçon qui est assez spécial. Il m'a dit comme ça. Questões bem próximas do que muitos suspeitam. Você deve estar ligado aí que um tempo atrás, vários canais falaram até de uma situação entre o Romário e o Messi, em que o Baixo ele postou alguns dizeres em relação ao autismo do Messi, e aí deu muito problema, quase que rolou processo. O Romário foi o cara que viralizou o negócio, né? Só que ele não foi a fonte, não foi a origem desse caso. Antes de Romário, um jornalista chamado Roberto Amado escreveu um artigo com o título Como o autismo ajudou o Messi a ser o melhor jogador do mundo. E ainda tinha mais coisa escrita lá, claro, né? Messi é autista, ele é diagnosticado desde os 8 anos, quando ainda estava na Argentina com síndrome de Asperger, conhecida como uma forma leve de autismo, e afirmou que o diagnóstico do atleta foi pouco divulgado e questionado para protegê-lo. Você afirmar uma situação assim, você tem que ter muita responsabilidade. Só que ele tocou um ponto importante para o nosso vídeo. A síndrome de Asperger teve a sua documentação oficial em 1981 como uma condição de neurodesenvolvimento marcado por dificuldades de interação social e comunicação não verbal. É caracterizada também com padrões repetitivos de comportamento e interesse. E a partir de 2013, a síndrome de Asperger se juntou a outros transtornos do espectro do autismo, ou seja, foi considerado um TEA. O nome Asperger vem em memória de um psiquiatra austríaco chamado Hans Asperger, polêmico. O nome tem muitas controvérsias por ter ligação com o regime nazis. Muitos não usam o nome Asperger para a condição porque Ewing Jack, historiador da Universidade de Medicina de Viena, alegou que o psiquiatra estava sendo muito bem acomodado no regime nazis, com políticas de higiene, racis e aquelas coisas absurdas que a gente vê nos livros de história. Todavia, Jim Falk, antropólogo da Universidade do Estado da Flórida, rebate, dizendo que ele salvou muitas crianças, encaminhando-as para clínicas de Spiegelgrund, pois elas tinham um destino sombrio. Todavia, a partir do ano de 2013, muitos abandonaram o termo Asperger e passaram a utilizar o termo autismo nível 1, autismo grau 1. Aí cabe a pesquisa para saber o que é apenas narrativa e para saber o que é fato. Coincidência ou não, foi o ano do artigo de Roberto Amado. Sim, ele fez um bate-bola do tema Messi com o autismo, e aí ele chegou à conclusão de que ele tem autismo. Não é o autismo do Roberto Amado, é do Messi mesmo. E aí que tá a situação, como é que um cara que não é psicólogo consegue afirmar uma coisa dessa? Um cara que não acompanha, um cara que não entende da saúde do Messi, ele pode afirmar algo assim? E aí deu um bafafá. Eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra. E um pouquinho que eu entendo do futebol, sei que é um esporte coletivo. Algo que requer interação social. E no time do Guardiola, então, que é extremamente uma engrenagem, cada jogador ali tem que depender do outro para funcionar a mecânica, aí que precisa mesmo de uma interação mais elevada. Agora, se eu fiquei incomodado com o artigo, imagina o Messi e a sua família. Agora imagina o médico que tratou do Messi na infância, aquele que cuidou do problema hormonal que ele tinha, que dificultava o crescimento do atleta. O cara ficou pistola, falou que isso é um absurdo. E ele tem toda a propriedade para falar, já que ele tem todo o relatório, todo o diagnóstico do gênio. Diego Schweinstein é o profissional com a maior propriedade do mundo para falar das condições de saúde do Messi. Uma outra autoridade, Estevão Vadas, ele trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo,
e é coordenador no setor de psiquiatria do local, com foco no transtorno do espectro do autismo. O fato que vai contra o Messi ser Asperger é a sua coordenação motora. Na maioria dos casos, os pacientes têm baixa coordenação motora e não se dão bem em atividades em equipe. E com a equipe do Messi agindo e com o médico do Messi refutando, Roberto Amado teve que se desculpar. Como Mário disse, não tem nada contra o jogador, um equívoco, todo mundo erra, não há intenções ruins no baixo, pelo contrário, ele está sempre nas causas de pessoas com condições diferentes. Uma filha dele tem síndrome de Down. Só que, apesar de botar um ponto final, a história se espalhou de uma forma avassaladora e aí, até hoje, os detetivões, os paparazzis, tentam descobrir, averiguando a vida do Messi. Que sempre foi um cara tímido, isso não é segredo pra ninguém. Até algumas pessoas falaram em relação à infância dele, ele era quieto, calado. Isso não é problema nenhum. Às vezes isso pode ser um motivo também da comunicação corporal, vamos dizer assim, dele. Gestos na hora de festejar alguma coisa, na hora de algum evento, serem mais retraídos, né? Como uma pessoa tímida pode ter esse tipo de problema. E falando em coisas assim, atitudes esquisitas que as pessoas falam, é filmado o tempo todo. Eu tenho certeza que você, na sua casa, sozinho ali, deve ter algum gesto estranho. Você pode ser um cara que fala sozinho, ou pode ser alguém que fica dançando igual uma minhoca na sala. Sei lá, com certeza você deve ter alguma coisa estranha pra falar. Só que ele é o Messi, ele tem que ser perfeito 24 horas por dia. É isso que as pessoas elas esperam de uma lenda, não é? E se ele fosse autista, qual seria o problema? O ruim é definir uma pessoa que ele não é, isso deixa ele irritado. Então é melhor respeitar, né? Eu sei que tem muita gente que usa essa condição para depreciar o Messi. Gente, temos muito que aprender com os autistas. Principalmente sobre foco, sobre pureza, sobre amor daquilo que eles gostam de fazer. E tem tantos gênios por aí, anônimos, que são autistas e precisam de apoio para continuarem na sua arte, para continuarem na sua música. Só que eu digo às pessoas que têm autismo mesmo, porque tem tanta gente aqui na internet que dá o diagnóstico, prescrição, enfim, logo assim de cara, sem ter nenhum diploma, né? Que tá cheio de garoto espertinho. E acusar alguém do que ela não é pode dar problemas. E o Messi é campeão do mundo pela Argentina e pode sentar na mesma mesa que Maradona e Pelé. Então um salve pro pessoal aí, um forte abraço, tamo junto, é nóis.